bem, vamos lá, 18h35, vamos começar o nosso bate-papo. Muito boa noite a todos que estão aqui conosco, né, na nossa audiência. Quero me apresentar, meu nome é Felipe Dolgoff, eu sou responsável pelo time de engenharia de aplicação aqui na ABB Eletrificação. E junto comigo hoje aqui estão os meus colegas, o Vinícius Rocha e o Álvaro Filho, que vão participar desse bate-papo aqui hoje conosco sobre soluções para transferências automáticas entre fontes. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, pessoal. O pessoal que nos ouve. Vinícius, fala aí um pouquinho quem é você e o Álvaro depois também. Bom, como você falou, meu nome é Vinícius, sou hoje responsável dentro da ABB por toda a parte chaves seccionadoras e chaves de transferência. Dentro hoje que a gente vai comentar bastante são as chaves de transferências automáticas. Então, fico à disposição de todos que nos escutam também para todas as questões de chaves do mercado aí. Legal, Vinícius. Bom, pessoal, obrigado. Eu sou o Álvaro Filho, engenheiro de aplicação aí da ABB, no mesmo time do Felipe Dolgoff. Sou responsável pela parte de promoção técnica, dos produtos da linha de eletrificação da ABB aqui em Goiás, no Mato Grosso e também no Distrito Federal. É um prazer aí revê-los, já vi alguns amigos aí até no bate-papo, já que a gente estava trocando algumas mensagens aí. Seja uma boa noite, uma boa apresentação para nós. Legal, Álvaro. Obrigado. Pessoal, a gente está propondo alguns web sessions, alguns webinars, a gente já está propondo um modelo um pouco diferente, né? Então, a gente está fugindo um pouquinho daquele padrão de apresentação convencional e tentando sempre fazer uma roda de conversa, onde tem 2, 3, 4 profissionais, trazendo um pouquinho da sua experiência, conversando um pouco sobre o tema. Então, a gente vai falar de alguns aspectos técnicos, a gente vai falar alguns aspectos de aplicação e também a gente comenta um pouquinho sobre as soluções da ABB no final. Tá? Então, fiquem à vontade para participar da nossa conversa. Então, enquanto eu, Vinícius e o Álvaro estivermos aqui trocando algumas ideias, trocando algumas informações técnicas, vocês podem participar enviando perguntas pelo chat, enviando comentários, enviando contribuições. E também tem tanto o chat quanto o campo perguntas e respostas. Qualquer um dos dois vocês podem utilizar durante a apresentação para compartilhar conosco um pouquinho das dúvidas que vocês possam ter e também para trazer comentários e uma contribuição para o nosso bate-papo. Então, fiquem à vontade e conforme vocês forem mandando as mensagens, a gente vai introduzindo no meio da conversa, vai tentando responder na hora e vai também tentando trazer as contribuições de vocês. Então, primeiramente, muito obrigado pela participação de todos que aqui estão conosco. E, a partir de agora, a gente começa a fazer a nossa conversa, que é justamente a respeito sobre transferência automática entre fontes. Então, vamos falar um pouquinho sobre as soluções que existem no mercado, tecnologias, conceituar um pouquinho isso, falar um pouquinho sobre normas e assim por diante, né? Então, a gente começa com uma definição, né? Então, o Vinícius e o Álvaro estão aqui para me ajudar a entender um pouquinho esse conceito, né? O que é transferência de fontes, né? Então, a gente sabe que quando você tem duas fontes, onde você alimentando a mesma carga, né? A imagenzinha do nosso slide aqui, ela compartilha isso, você pode ter certos momentos onde você queira fazer essa transferência de uma fonte A para uma fonte B, para uma rede da concessionária, para um gerador, né? E muitas vezes a gente tem diferentes soluções e diferentes tecnologias no mercado para fazer essa transferência, né? De uma forma geral, o conceito principal é manter a carga sempre energizada. Então, se você tem uma fonte A, que você por algum motivo teve algum problema nessa fonte A, vamos supor, uma rede da concessionária, e você perde essa fonte, você vai acionar uma fonte emergencial de energia para abastecer essa carga, né? E, consequentemente, quando você tiver o retorno da fonte de energia principal da concessionária, você pode ter novamente o retorno do chaveamento para o sistema normal, digamos assim, né? Então, esse é basicamente o conceito de um sistema de transferência, certo, meninos? Certo, Felipe. Assim, eu acho que, para complementar o que você explicou, a gente, no meio desses elementos, então, a gente tem um produto ou uma solução, um conjunto de soluções que fazem e proporcionam para nós que fazemos essa transferência entre a fonte 1 e a fonte 2.
Então, a gente já está falando de um desenho de sistema que a gente tem já uma fonte de backup para que a gente tenha sempre a nossa carga alimentada. Então, a gente já desenhou um sistema aqui com duas fontes distintas e um produto no meio dessas fontes, uma solução no meio dessas fontes para fazer a transferência. E esse produto é essencialmente algo muito crítico para o sistema, porque de nada adianta eu ter uma fonte reserva se no momento que eu for fazer essa transferência, a minha solução não seja confiável, não esteja disponível para fazer essa transferência e eu acabe ficando sem energia, já num pressuposto aqui, numa solução com duas fontes, para que isso não ocorra. Então, a confiabilidade da solução que a gente precisa, ela é bem alta para que não ocorra uma falha no momento que eu mais necessito, né? E é bacana, né? Isso que vocês citaram, até dá para a gente pegar um pouquinho de que cada um de vocês falaram, né? Nós temos alguns casos, por exemplo, de clientes que deu, por exemplo, 6 horas, né? O cara vai começar a entrar naquele horário de pico, né? Onde alguns concessionários taxam um valor de quilowatt-hora um pouquinho maior. Às vezes o cara nem entra com a fonte como um backup, mas como uma alternativa, né? Para que ele possa ter energia naquele momento de um maior consumo, né? E pagar um pouco menos. Então, a gente alia muito esse conceito que o Felipe nos trouxe, né, de não só do que faz uma chave de transferência, mas aonde ela é utilizada, com essa questão que o Vini acabou de levantar para a gente, né, a própria confiabilidade do sistema. Porque se você imaginar, por exemplo, uma indústria, um supermercado que quer operar 24 horas, mas não quer daquele horário de ponta ter um gasto energético muito alto, ele precisa que aquele equipamento que vai realizar essa transferência seja também confiável como aquela fonte que ele vai utilizar. É verdade, essa questão que você comentou, Álvaro, sobre horário de pico, é bem comum você encontrar no mercado, né? E aí você tem algumas soluções de transferência que, dentro daquela janela, naquele horário específico, faz a transferência por uma carga emergencial, onde é calculado ali, de repente, um custo de energia mais barato do que, de repente, o que você pagaria de custo de energia no horário de ponta, né? Exatamente. Legal. Isso, e uma coisa que acho que é interessante, né, a gente comentar, quando a gente fala de chave de transferência, é como encontrar diferentes soluções no mercado. Você encontra soluções manuais, soluções automáticas, soluções feitas com um determinado produto, soluções com outros produtos, soluções onde o produto é uma única, uma solução única, né? Mas acho que um ponto que é muito legal a gente comentar começar iniciando justamente o que conceitua uma chave de transferência, o que regulamenta uma chave de transferência, né? Então, a pergunta existem normas para chaves de transferência? Sim, Felipe, a gente tem, basicamente, aí no mercado, a gente trabalha normalmente com duas normas, né? Uma norma que ela é uma norma UL, uma norma escrita nos Estados Unidos, aí que atende tanto o mercado americano, o mercado mexicano e o mercado canadense, uma norma IEC, e essas duas normas, elas tratam sobre esse assunto de uma forma um pouco diferente, mas elas são duas normas que constituem as características gerais, né, para a construção de um produto para se fazer a transferência, uma solução para a transferência. Então, a gente tem na UL 1008, como a norma americana, e a IEC 60947-6 como a norma IEC para fazer essa transferência. Mas, interessante. Você comentou uma coisa que é interessante, desculpa, Álvaro, você comentou uma coisa que é interessante, né? Você comentou que as duas normas, elas regem, né? Elas criam ali requisitos técnicos para se construir uma solução de chave de transferência. Ou seja, eu posso entender também dessa sua fala que eu posso ter uma chave de transferência que não segue esses requisitos técnicos? Existe sempre a possibilidade de se criar uma solução que não seja normatizada, né? Então, eu costumo comparar, quando a gente fala disso, a gente tem uma norma de painéis certificados também, a gente tem uma norma de painéis de média tensão, mas não necessariamente a gente, quando faz uma solução ou monta uma solução, aquela solução está dentro dos requisitos normativos. Muitas vezes, as pessoas entendem como os requisitos normativos precedem os produtos, quando, na verdade, os requisitos normativos eles foram criados para solucionar problemas existentes.
Então, a gente teve, no caso, incêndios ocorrendo na transferência, a gente teve vários problemas que foram acontecendo ao longo dos anos, e o mercado como um todo, a comunidade técnica, viu a necessidade de se criar normas para definir as regras, como esses produtos deveriam se comportar, como eles deveriam atuar, para que não acontecesse mais esse tipo de problema. Então, existe como sempre fazer fora de norma, né? Mas existe uma norma que regulamenta os produtos que são adequados para se fazer a transferência. E o mais curioso, né, quando você trabalha, por exemplo, com a norma UL, né, que rege o mercado norte-americano, um EC que rege o mercado europeu, e quando nós analisamos para o Brasil, né, que a gente não tem hoje uma norma brasileira, mas a gente traz essas normas para cá, quando a gente visita alguma engenharia, né, seja uma engenharia de projeto, seja uma engenharia de algum end user, né, de um cliente final BB, e nós vemos algumas especificações onde o cliente pede, né, que você siga essas duas normas. Né? Então, eu acho que é interessante a gente até gastar um pouquinho do nosso tempo, né, do webinar, para a gente explicar um pouquinho do que pode ser similar, do que pode ser diferente, né? Se uma pode substituir a outra, se a outra substitui uma, enfim, até para o nosso público entender, né, que às vezes não é vantagem você pedir as duas, né? Às vezes pode criar aí alguns conflitos e o seu escopo fica um pouquinho, entre aspas, furado, né? Agora, isso é um ponto interessante que você comentou, né, Álvaro? Eu confesso que já vi várias especificações técnicas onde pede realmente cita as duas normas, né? Existe produto que atende as duas normas plenamente? Normalmente, assim, o produto que atende a norma UL, normalmente ele vai conseguir atender a norma IEC, e às vezes as capacidades, ou as correntes, ou a característica do produto, de uma forma geral, ela pode ser um pouco diferente. Então, pegando um produto nosso, ABB, por exemplo, né? Ele vai ter a capacidade de condução de corrente nominal de 260 amperes em UL, mas quando eu trabalho em IEC, ele vai aí conseguir passar nos testes normativos para 400 amperes. Então, é possível ter um produto que atenda as duas normas, mas você vai ter que escolher entre uma e outra aí para as características mais específicas para definir exatamente o que você quer, né? De uma forma geral, as normas elas são parecidas, elas fazem muitos requisitos semelhantes, só que a IEC ela faz parte de um conjunto de normas 60947. Então, tu tem as regras gerais que são definidas no ponto 1, e depois você vai ter o ponto 6 da norma, que vai tratar especificamente sobre a transferência, e aí ela faz algumas alterações, pede outros requisitos para fazer uma solução de transferência. Então, você tem a ponto 4, a ponto 3, que vai tratar de contator, ou vai tratar de chave, outro você tem a parte de disjuntor, e essas normas, elas se complementam à norma de regras gerais. Enquanto a UL 1008, ela trabalha com uma norma especificamente construída para soluções de transferência. Ou seja, digamos que a UL 1008 ela é uma norma que é muito mais dedicada e tem uma ótica muito mais restrita às chaves de transferência, né? Enquanto a IEC 60947 ela é um conjunto de normas, e aqui a parte que fala especificamente sobre chaves de transferência é o adendo 6, né? Da 60947-6. Legal, legal. E acaba que todos os componentes da 60947 que são tratados, né, como você comentou, chaves seccionadoras, disjuntores, né, e outros componentes de chaveamento e comando de baixa tensão, segue uma regra geral que geralmente é o adendo 1. Legal. Então é uma ótica um pouco diferente, né? A IEC trata de uma forma, enquanto a UL trata de outra. Acho que uma diferença legal que a gente pode citar entre as normas, que é algo que às vezes ocorre essa confusão, né? É o conceito da transferência, o tipo de transferência, né? Então, hoje a gente trabalha com transferência aberta com atraso e a transferência fechada. E o que às vezes não é tão claro para alguns empresas do mercado, enfim, qual desses tipos de transferência são citados em cada norma, né? Aqui a gente pode dar uma diferença já bem clara entre as normas. A IEC, ela fala de transferência aberta e transferência aberta com atraso. Enquanto a UL, ela fala de transferência aberta e transferência fechada. Ela prevê o conceito de transferência fechada, né? Que é o quê? É você manter as duas fontes
por um curto período de tempo, simultâneas, as duas fontes alimentando a carga para que não tenha um pisca, né? Para que você não tenha um breve desligamento da carga. Né? Então, essa já é uma diferença que a gente pode ressaltar, né? Felipe, e a gente pode ir até um pouquinho mais longe nesse tema que você citou, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a IEC a 60947-6, ela te pede, né? Ela exige, na verdade, que você tenha a famosa posição zero, né? Então, ou seja, isso já começa a nos mostrar o porquê que ela não autoriza uma transição fechada. Você pode até não parar na posição zero, né? Mas você teria que passar por ela, né? Que já é uma diferença hoje também muito gritante com relação à nossa UL 1001. Exatamente, Para Álvaro. isso Então, acontecer, desculpa, Vini, para isso acontecer, tem uma questão também que é importante, que eu acho que é um travamento mecânico, né? Então, enquanto a UL, a IEC, ela garante que as duas chaves vão ser intertravadas para que nunca elas sejam fechadas ao mesmo tempo, a UL já não tem esse conceito, né? Ela já permite que as duas chaves sejam fechadas ao mesmo tempo para fazer justamente esse conceito de transição fechada, né? Exatamente, ela prevê esse fechamento das duas fontes por até 100 milissegundos, quando a gente considera aí uma transição fechada, sem ser uma transição fechada para aplicação de transferência em rampa, como a gente conhece aqui. Então, uma transferência fechada, na sua essência, são 100 milissegundos as duas fontes paraleladas para que a carga não sinta essa transferência. Já na IEC, a gente vai falar que ela pede que, no mínimo, fique desligada as fontes por 50 milissegundos. Esse tempo de 50 milissegundos, quando ele é menor do que isso, está escrito na norma que a gente precisa fazer aí um acerto com a empresa, com o consumidor, para que ele saiba que esse tempo é menor, porque pode haver um risco de você entrar com as duas fontes tão rápida que os motores de uma planta industrial, por exemplo, sustentem essa tensão durante o período de transferência e uma fonte entre desincronizada da outra. Então, podendo causar danos aos motores, a outros equipamentos, as fontes entrando desincronizadas. Então, quando a gente fala daí de uma possibilidade de redução desse risco, a gente tem um monitoramento das fases, do ângulo, para que isso não ocorra mesmo numa transição aberta. Então, alguns produtos são capazes de fazer essa detecção do ângulo para que não ocorra aí uma defasagem maior do que o limite permitido, para que não cause danos aos equipamentos. Agora, isso que você comentou é interessante, né, Vinícius? Porque você comentou principalmente em plantas onde você tenha uma grande quantidade de cargas altamente indutivas, como é o caso de motores, essas cargas elas armazenam uma energia, né, nos enrolamentos ali. E quando você tem uma abertura do circuito, por um curto, alguns milésimos de segundo, essa carga, muitas vezes, existe o sentido reverso da energia, né? Como se os motores eles contribuíssem para o sistema de alguma forma. Então, esse conceito da transição aberta é justamente para que dê tempo para que ocorra essa descarga de energia armazenada, digamos assim, das cargas indutivas, e que você possa fazer para que a fonte que vai entrar, né, a próxima fonte, digamos assim, a fonte que vai assumir a carga, ela possa subir sem nenhum grande risco. Né? Legal. Exatamente, Felipe, exatamente isso. E esse é um dos pilares aí das diferenças que a gente citou. Então, quando a gente fala também de uma transição fechada, às vezes há uma confusão no mercado de entender que essa transição fechada ela sempre ocorre assim, dessa forma. Quando na norma prevê, norma UL, agora a gente está falando, quando prevê que quando há uma falta de energia, a transição ela é feita de forma aberta também, porque não tem como a falta ser prevista, então a transição ela é aberta e tem que ser também previsto que não haja uma desincronia entre fases para que não tenha aquele problema que a gente comentou numa transição muito rápida. Também na transição fechada, ela é previsto que se tenha uma forma de ver que as fontes estão sincronizadas. E isso é muito importante que ocorra. Eu acho que é bacana também, né? Os pessoas até perguntam, poxa, mas só tem diferenças, né? E a gente poderia citar como uma semelhança entre elas, que eu julgo que é bastante importante, né? É que quando você tem duas
quando a ATS ela enxerga duas fontes disponíveis, né, seja sua fonte primária, um backup, enfim, uma alternativa, ela sempre vai ter que voltar para a fonte primária, né? Então a gente enxerga isso hoje tanto na norma IEC quanto na norma UL. O que você chama de fonte primária, Álvaro? Só para a galera entender, né? Você seta isso? É o usuário que escolhe ou não? Isso é setado no próprio equipamento, né? Então, se nós identificarmos como uma rede, como uma fonte primária e um gerador ou alguma usina fotovoltaica, por exemplo, seja uma fonte de backup ou uma fonte, entre aspas, secundária, né? Você seta aquilo que você escolheu como primário, no caso, uma rede, por exemplo, e quando ela enxergar que você tem duas redes que elas estão disponíveis, né, e possam ser utilizadas, a chave ela automaticamente já escolhe a fonte primária. Agora, tem um ponto que eu acho interessante, né? Que é uma semelhança também que existe nas duas normas, e acho que talvez as normas elas chamem por nomenclaturas, mudem o nome dessa questão que eu vou comentar aqui, mas ambas as normas elas prevêem que a chave de transferência ela possa suportar curto-circuito, certo? Enquanto ela está fechada. Posso dizer que é uma similaridade? Esse é o requisito, tanto curto-circuito quanto sobrecarga. As duas normas tratam. Os critérios ali são um pouquinho diferentes, os valores mínimos de curto, tempo, a duração, tudo mais. Mas, de uma forma geral, as duas normas pedem que a solução usada ela tenha que suportar o curto-circuito, né? Então, ela vai suportar o curto-circuito passando por dentro dela, até que um dispositivo montante faça a abertura. Então, a gente vai ter lá dentro da norma IEC o que chama de DPCC, que é dispositivo de proteção contra curto, que ele abra e que proteja a minha instalação do curto e que proteja a minha chave. Então, a minha chave tem que aguentar e suportar um tempo definido por norma para que ela fique em curto-circuito. E também é previsto nas duas normas que ela feche em curto-circuito, porque muitas vezes uma falha pode ser causada desligando a rede, e aí eu vou fechar para outra fonte e ainda estou em curto. Então, pode acontecer de eu fechar a minha chave em curto-circuito. Então, nas duas normas, isso é previsto, tanto sustentar quanto fechar. Dentro da norma IEC, ela prevê que a chave de transferência ela seja feita derivada de um outro produto dentro da mesma norma 60947, ou traço 3, ou traço 4. Mas ela também pode ser derivada da norma de disjuntores. Então, para essa classe, são 3 classes dentro da norma IEC, para a classe derivada de disjuntor, ela requer que o disjuntor também faça a interrupção e dá os limites de CW, que a gente chama aí, para que o disjuntor suporte esse curto e abra o curto-circuito. Então, a norma define já essas características também para produtos que são derivados de outra norma. Além de fazer outras requisições que estão descritas na norma, ela faz outras requisições de teste para que possa se usar produtos de outras partes da norma. Ô, Vini, e eu gostaria, entrando um pouquinho nos conceitos que você citou para a gente, e o Felipe também, nas nomenclaturas, eu queria só provocar aqui uma reflexão um pouquinho. Nós falamos no início, né, que apesar dessas normas terem os seus diferenciais, as suas similaridades, e algumas especificações, alguns clientes pedem, né, essas duas normas, baseado num ponto em que a gente hoje consegue falar que quando um produto atende uma norma UL, ela atende uma norma IEC, você pensando, por exemplo, temperatura de aquecimento nos polos, a suportabilidade, a sobrecorrente, eu posso dizer hoje que a UL, esses testes são bem mais rigorosos, são bem mais restritivos, né, exigentes, do que quando a gente olha, por exemplo, na IEC? Eles são mais restritivos, sim, Álvaro. Eles têm ali os níveis de curto-circuito para determinadas correntes, o nível de condução de corrente nominal em UL também ele é mais restritivo. A concepção de produto ela é mais restritiva e também a quantidade de testes, né? Então, a gente vai ter testes da fiação, testes do invólucro, a gente tem vários testes para a norma UL que, às vezes, dentro da norma IEC não estão requeridos. Então, sim, a norma UL ela é mais restritiva e ela também levanta outras hipóteses que não estão dentro da IEC. Como, por exemplo, a gente tem lá um tempo de 30 ciclos, que são 0,5 segundos, digamos assim, que a chave deve sustentar o curto, então ela é opcional dentro da UL. Então, algumas chaves aí vão ter essa capacidade para fazer a seletividade, ou seja, eu vou ter um dispositivo que está montante, ele vai demorar um certo tempo para abrir, para que não se desconecte tudo
imediatamente. Então, esse dispositivo montante ele vai ter um índice de curto mais elevado por um tempo um pouquinho mais elevado, e a minha chave também tem que suportar isso. Então, existe dentro da UL essa opção de se fazer o teste que vai se chamar STR, que é baseado no tempo, um tempo de 30 ciclos, que a chave deve suportar o curto também. É interessante isso, porque você comentou, você falou da palavra seletividade, né? E é bem comum, acima da chave e abaixo da chave, ou seja, um quadro que alimenta a chave de transferência e um quadro que vai ser alimentado pela chave de transferência, existem elementos de proteção, né? Equipamentos de proteção que, se você quiser manter uma seletividade, muitas vezes você precisa configurar o equipamento de baixo e o equipamento de cima com tempos de atuação diferentes, né? Então, para isso, tanto os disjuntores que vão fazer essa proteção quanto a chave precisam suportar o curto por um período de tempo. Aí, obviamente, que cada norma vai estipular aí o tempo mínimo, como você comentou, né, Vini? Na UL é pelo menos aí 35, meio segundo, né, para que eu garanta que a proteção que está acima possa segurar o curto tanto quanto a chave e a proteção que está abaixo abra, né, efetivamente, e aí conseguindo garantir uma seletividade nesse caso, né? Exatamente, Felipe, exatamente isso. E a gente vê cada vez mais comum essa solicitação. O mercado de energia crítica aí vem trabalhando para que se tenha mais seletividade nos dispositivos elétricos, então a chave faz parte disso, e a gente não pode esquecer de analisá-la também dentro do conjunto. Pessoal, só lembrando que, novamente, obrigado aí, algumas pessoas entraram nesse meio tempo, participem conosco, mandem as perguntas caso vocês a tenham, qualquer contribuição é super bem-vinda, tá? Tem uma pergunta aqui do colega o Marcos Roberto, e perguntou se essa apresentação vai ser disponibilizada. Marcos, a apresentação é bem simples, ela só tem algumas imagens, alguns conceitos, bem simplificada, só para visualizar um pouco o nosso bate-papo aqui, mas a apresentação que a gente está fazendo hoje ela está sendo gravada e ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Tá? Então, você vai poder reassisti-la quantas vezes você quiser e também indicar para os seus amigos e outros colegas de trabalho. Né? O Marcos também acabou de mandar mais uma resposta pedindo depois o folder. Tranquilo, a gente manda para você por e-mail a documentação técnica desses produtos que a gente está comentando. Né? Até agora a gente não falou muito de produto, falou mais de solução, de norma, mas a gente encaminha soluções da BB. Tá? Obrigado, Marcos, pela contribuição. Bom, então a gente falou aqui dos tipos de transferência, a gente falou um pouquinho das normas, né? E acho que a gente pode falar que existe uma delas que é mais, não vou dizer mais utilizada, mas é mais conhecida, né? Sempre que a gente fala de chave de transferência, o conceito da chave de transferência automática, eu posso afirmar aqui, eu queria saber se vocês concordam comigo, que a UL ela é a mais utilizada. Né? Pelo menos eu pego memorial descritivo de projetos em diversos segmentos, segmento hospitalar, segmento de TI, segmento data center, às vezes até algumas indústrias, é muito mais comum você encontrar a chave de transferência referenciada hoje à norma UL. Vocês concordam comigo? Eu concordo, Felipe, e até gosto de brincar, né? A IEC também ela é muito usada, mas ela está sempre acompanhada da UL nas especificações que eu recebo, né? Mas a UL, com certeza, hoje ela é uma norma que referenda mais, né? Essa questão da ATS, é uma norma muito mais conhecida. E aí, timidamente, a gente vê aí um aumento do conhecimento, né, da IEC para essas aplicações. Talvez seja uma das poucas normas UL que ainda são utilizadas de forma bem abrangente nos projetos, né? E, Felipe, ela também é bem utilizada exatamente porque a gente comentou antes, ela tem mais abrangência, ela vai tratar de transferência fechada, de transferência com atraso, ela vai tratar do IC, da característica de suportar o curto por um longo período de tempo, ela faz mais testes numa solução mais completa, então, assim, acaba que como esse mercado de data center, o mercado hospitalar, o mercado que a gente está comentando que usa bastante chave, esses mercados eles vieram um pouco dos Estados Unidos também, trouxeram a tecnologia para o Brasil, e a gente vê que isso foi se multiplicando aqui dentro ao longo dos anos, e agora ela aparece muito mais, a UL 1008 aparece muito mais nos projetos que a gente vê no mercado acontecendo.
Eu vou só te dar um exemplo também, né, para referendar o que o Vini acabou de falar. A gente encontra muitas especificações quando o cliente começa a pedir a questão do bypass, né? Então, nós temos hoje, na verdade, pela UL, um equipamento que já vem com o bypass incorporado, né, dentro do próprio equipamento. E aí temos aí, como nós temos no começo, né, equipamentos que às vezes não seguem algumas normas, mas também, às vezes, por vezes funcionam, que o cliente consegue fazer, por exemplo, um bypass de forma montada, externa à chave, né? Então, é um exemplo bem prático que a gente dá nesse meio. Então, às vezes o cliente, por exemplo, para quem não está nos assistindo e não entende o que é o bypass que nós estamos conversando, por exemplo, quando você tem uma chave seccionadora, uma comutadora, enfim, automática, e você precisa retirar essa chave para fazer alguma manutenção, alguma inspeção ou alimentar alguma carga emergencial, né? A gente precisa deixar que aquelas cargas não percam a alimentação, né? Então, você faz um bypass, né, como eu disse para vocês, tanto de forma incorporada, e seguindo a norma UL, ou de forma montada, né, com chaves externas, né, chaves seccionadoras tanto na entrada quanto na saída, e chaves de bypass, para você poder fazer aquela manutenção, né? Então, isso valida, às vezes, até um pouquinho mais essa forte utilização da norma IL no nosso mercado. Exatamente, Álvaro. E assim, é importante complementar com a parte que quando a gente está falando da UL, o bypass é previsto dentro da norma, e ele, assim, para explicar de forma bem mais simples, assim, é como se fossem duas chaves ATS, uma em cima da outra. Uma que opera de forma manual e a outra que vai operar de forma automática. E esse bypass, ele também nos possibilita isolar a ATS para fazer uma possível manutenção. Então, eu vou ter lá o bypass e fazer a isolação da chave em, no máximo, duas alavancas que tem que ser realizada por apenas uma pessoa. Isso está previsto dentro da norma UL. Então, a gente vai ter, quando a gente fala do bypass UL, a gente vai estar falando de praticamente duas chaves ATS, uma manual, né? Então uma não vai ser ATS, e a outra como uma chave automática, conectadas, e que eu tenho que poder fazer essa transição para o bypass sem a interrupção da minha carga. Então, eu faço o bypass primeiro, depois eu removo a minha chave, coloco ela em posição teste para testar controlador, para testar transição, para testar a minha chave, e, eventualmente, boto ela na posição isolada, removo a chave de dentro do gabinete e faço os testes, a manutenção que for necessária. Para contribuir aqui, gente, chegou uma pergunta aqui do nosso colega Marcos, acho que vale bem em linha mais ou menos com o que a gente está conversando, só que eu já coloco um outro elemento aí no meio, que é a UPS, né? Que é bem comum também a gente ver aplicações, a gente até comentar isso um pouquinho mais para frente, né? Mas é bem comum a gente ver aplicações onde você tem ATS e UPS meio que integrado na solução, às vezes a ATS está acima da UPS, né? Então, ele perguntou aqui o seguinte, ó, temos algumas aplicações em que necessitamos proceder intervenção em UPS e precisamos transferir cargas do modo fechado entre fontes, ou seja, um UPS e uma fonte alternativa. Esta chave pode ser utilizada? E aí também colocou um outro ponto que essas chaves podem ser utilizadas em sistemas UPS na linha de bypass? Então, a gente tem assim, tem duas tecnologias que também estão previstas. Uma, a gente vai falar de chaves estáticas, que são chaves que normalmente elas são utilizadas para fazer a transição entre duas UPSs, sem que haja a interrupção da carga de TI. Então, quando a gente fala de TI load, ou as cargas de TI, elas vão ter um tempo que está no CBMA, está descrito lá, menos de um ciclo, eles vão conseguir sustentar sem que haja energia, que é o tempo que essa chave estática faz a transferência entre duas UPSs, para que mesmo numa falta, ou mesmo uma falha de uma UPS, a carga não perceba que isso ocorra. Quando a gente fala de a transição ser fechada, a gente está falando acima da UPS, vamos supor, a gente está falando para que, quando a gente for da rede para, vamos supor, um gerador, né? Vamos da fonte 1 para a fonte 2. Houve um desligamento momentâneo de 100 milissegundos, a bateria teve que ser acionada, ou seja, tive uma descarga de bateria, a UPS manteve o meu sistema energizado, e logo depois, quando a minha rede voltar, eu teria que fazer novamente uma descarga na UPS. Então, quando a gente fala de uma transição fechada, mesmo tendo UPS, é exatamente para esses pontos. Quando eu não precisar usar a bateria, não utilizar. A bateria tem um ciclo de vida e toda vez que eu utilizo ela, eu vou
consumindo a vida máxima de uma solução que não necessariamente precisa ser feita dessa forma. Mas a gente pode dizer que a chave de transferência clássica, ela está geralmente antes da UPS, né? Ela está sempre Normalmente antes da UPS. Na parte, digamos assim, a montante da UPS, e ela vai chavear entre uma rede de emergencial, digamos assim, ou uma rede normal, que seria a concessionária, certo? Exatamente. E assim, quando a gente fala também vamos supor, de uma chave de transição fechada, existem algumas normas de corpo de bombeiro, NFPA, uma norma de proteção contra incêndios também, 110, ela vai prever que a gente tem que fazer o teste do gerador. Porque muitas vezes a gente tem o gerador e a gente não utiliza ele. Então, uma vez por mês, a chave automaticamente manda o gerador partir, e ela faz essa transferência para fazer o teste em carga, mas pode também fazer o teste sem carga, mas normalmente ele é feito com carga, e eu faço a transferência da rede para o gerador apenas para testar que, quando for necessário, que tudo está funcionando propriamente como deveria. Legal. Tem um outro tópico também que eu acho que é legal a gente comentar aqui, que é justamente a questão de interrupção de neutro, né? Chave tripolar ou chave tetrapolar? Quando usar uma e outra, né? Por que é mais comum utilizar a chave tetra? É necessário, de fato, interromper o neutro? Isso acho que tem um aspecto interessante, né? Quando a gente lê tanto as nossas normas de instalações elétricas, quanto a IEC, quanto as normas UL, todas elas têm aquele conceito dos sistemas de aterramento, né? Os diferentes sistemas de aterramento que existem. Óbvio, cada norma vai chamar de um jeito, mas a gente conhece ali como TNS, TNC, IT e TT. São os nossos 4 sistemas de aterramento mais comuns, né? A norma UL, ela também tem esses mesmos sistemas, só que acaba chamando um outro nome, né? Underground System e etc. E tal. Eu acho que um ponto que fica bem claro na UL, depois vocês podem me complementar, compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês, é que ela é muito clara que quando existe um sistema com neutro aterrado acima de 1000 amperes, é obrigatório uma proteção de falta à terra. Então, a UL coloca isso como uma obrigatoriedade, né? Ou seja, sem um sistema neutro aterrado, que é o mais comum que a gente vê aí, né? Que é o TNS, né? Em todas as instalações aqui no Brasil, vou dizer todas, mas boa parte, você tem um sistema de aterramento TNS. Passou de 1000 amperes, a norma obriga, e aí eu estou falando de UL, né? A proteção de fuga-terra. É uma proteção diferente da proteção de curto-circuito convencional, né? E nessa condição, a norma ela fala, é interessante usar o tetrapolar. Por quê? Porque você pode ter interferências, né, no sistema, caso você tenha neutros diferentes, né? Um neutro da rede, por exemplo, e um neutro do gerador, e assim por diante, né? Então, acho que é por isso que é muito forte o conceito da utilização da chave tetrapolar, né? Justamente por isso. E porque também boa parte das instalações tem a questão do neutro aterrado, né? E acho que é interessante também, né, o Felipe, a gente citar, às vezes não só a questão do neutro aterrado, né, mas se você tem, por exemplo, ainda aterrado ele sólido também, onde o neutro do seu gerador, por exemplo, e do seu trato, eles vão entrar no mesmo potencial, você citou a questão da proteção de falta terra, fuga terra, né, esse disjuntor, se ele for um disjuntor de proteção, ele vai enxergar essa corrente voltando pelo neutro e pode desarmar o seu sistema, às vezes tem uma necessidade. Então, é um ponto importante a gente tocar. Fala muito aí com o pessoal de engenharia, de projetos, né? Sempre o pessoal está considerando isso nos seus escopos. E importante também, Felipe, a gente destacar que é importante para o produto que vai ser de 4 polos, tu pode ter sistemas diferentes, tu pode romper o neutro por último e fechar ele primeiro, tu pode fazer o overlap de neutro, ou seja, mesmo numa transição aberta, o neutro continuar fechado na transição, para evitar transientes, para evitar problemas na interrupção do neutro, mas o importante mesmo é que o produto que faça a transferência tenha o polo do neutro com a mesma capacidade dos polos
das fases. Então, não tem uma diferença aí entre polo do neutro e polo das fases, para não ocasionar problema no contato, para não ocasionar qualquer tipo de dano no momento do seccionamento. Inclusive, quando você pensa nas soluções da BB de chave de transferência, né, Vini? A construção, quando você pede, eu quero uma chave tetrapolar, você já vem... A construção dos polos são todas idênticas, né? E quando você compra uma chave tripolar, você não consegue transformar ela numa tetrapolar acoplando um polo extra, né? Como é comum você encontrar, por exemplo, nas chaves seccionadoras da BB, normal, né? Porque ela não tem a concepção de ser uma chave de transferência, né? É só uma chave seccionadora. Você consegue acoplar o quarto polo. A chave de transferência, seguindo a norma, é tudo igual, um bloco único, né? Exatamente, exatamente. No bloco único, e não é possível você, depois que comprou uma tri, aplicar uma tetra. O comum você pode usar uma tetra e não passar o neutro por dentro dela. Então, você poderia passar o neutro sólido, seria um neutro conectado, mesmo na chave tetrapolar, ela funcionaria plenamente. Legal. Bom, mas resumindo essa história da questão do neutro, eu entendo que não há nenhuma implicação de se usar as chaves tripolares, por exemplo, mas em geral se usa mais a tetrapolar pela questão do seccionamento do neutro em sistemas TMS, né? E talvez seja até uma recomendação bastante prudente a gente sempre utilizar a tetrapolar nos sistemas de transferência, né? Legal, gente. E falando sobre construção, né? Um pouquinho do conceito da construção das chaves de transferência. Como a gente comentou isso, a UL ela pensa no produto já engenheirado, único, mas a IEC ela te dá algumas margens, né? Ela pode te dar ali a possibilidade de fazer o produto engenheirado, mas você também pode fazer chave de transferência com disjuntor. É possível, certo? Mas você não tem a concepção dela única, né? Você tem que criar uma lógica externa, certo? Exatamente. Dentro da IEC, isso é chamado de TSE derivado. Então, ela vai derivar de um outro produto. Esse produto, por vezes, ele tem que ser retestado se os testes originais não forem suficientes, né? E também há outros testes, como, por exemplo, testar o conjunto montado, né? Com o intertravamento, testar o conjunto montado com a fiação, testar o conjunto montado para validar aquela solução como uma solução normatizada 16947-6. Então, mesmo para uma chave, por exemplo, a gente vai ter uma chave que ela vai atender a norma de chave, ela vai seccionar, mas quando a gente migra essa chave para fazer a transferência, mesmo a chave manual, a gente retesta ela para atender a 16947-6, para atender todos os requisitos da norma. E foi legal você falar isso, Vini, até para que não crie, às vezes, um ambiente aqui na nossa conversa que nós somos contra, por exemplo, a transferência utilizando contatores, disjuntores, né? A gente sempre defende aquilo que seja testado. Então, a BB também consegue suportar o cliente, né? Por exemplo, um OEM que fabrica geradores, por exemplo, que utiliza essa transferência via contatores e tudo mais. A gente não está falando que os caras estão errados, né? Eles só pedem que sejam seguidas as normas vigentes. Um ponto acho que vale ressaltar é que quanto mais integrado for a solução, né, acho que mais valor o cliente tem, mais tecnologia, e segue nisso no que o Álvaro comentou, né? Que você tem um produto que ele está seguindo na plenitude da norma, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no conceito da chave de transferência integrada, solução já montada completa, ela agrega um valor maior e atende todos esses requisitos de testes, ensaios e assim por diante. Então, acho que acaba que você tem uma solução engenheirada interessante, né? E tem um outro ponto que eu acho que é interessante comentar também, né, gente, que é sobre a tecnologia de acionamento mecânico das chaves, né? E aí agora pensando mais na questão da chave de transferência mesmo, existem chaves que usam o conceito do motor, né? Existem chaves que usam solenoide, existem chaves que usam bobina, e a nossa tecnologia é utilizando o solenoide, né, Vini? Você que é nosso especialista aí do produto, o que aciona o mecanismo é a solenoide, né? Quando a gente fala de chave de transferência automática, a gente está trabalhando só com a solução de solenoide. Quando a gente fala de chave de operação comandada, a gente usa o motor.
É lógico que a confiabilidade de uma solenoide é sempre superior à confiabilidade quando a gente fala de um motor, do que a gente fala da confiabilidade de uma bobina. Ela vai ficar sempre acima no requisito confiabilidade. Então, quando a gente está falando de chave automática, elas trabalham sim com o conceito de solenoide. Ou seja, tanto o motor quanto a solenoide quanto a bobina vão cumprir a função de fazer a transferência mecânica, né, de você acionar um mecanismo que vai fazer o contato ir de um lado para o outro, ou fonte 1 ou fonte 2, só que quando você pensa no nível de confiabilidade, e a gente sabe que para alguns segmentos a confiabilidade ela é prioridade zero, digamos assim, né, é o maior, super importante você ter um sistema mais confiável possível, se recomenda sempre utilizar a tecnologia de solenoide, certo? Exatamente. Legal. Vini, completando, mais uma dúvida, né? Quando a gente olha novamente para a questão de testes normativos, né? Não só a questão da solenoide ele é mais confiável, mas ele também traz uma vantagem nesses testes, traz um produto um pouco mais robusto perante norma ou não? Assim, a norma vai requerir os testes com a solução que tu tenha, né? Então, se tu vai ter uma solução que vai trabalhar com motor, ela vai ter que passar nos mesmos testes do que ela tem que passar com solenoide. Então, é mais comum a gente ver a operação trabalhando com assim, as soluções trabalhando para automáticas com solenoide, e quando são comandadas, a gente vê aí soluções que usam, às vezes, contator, às vezes que usam um motor. Mas, assim, em termos de critério, eles são os mesmos para qualquer uma das soluções. Vão ter que passar nos mesmos testes com os mesmos critérios. O número de operações, com 6.000 operações, por exemplo, critério de curto-circuito, tudo tem que ser testado com a solução, independente se for solenoide, motor ou bobina. Muito bom. Fala, Alvinho, você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria comentar um pouquinho, né? Eu vi até a pergunta do Marcos, né? Que ele citou uma aplicação. Às vezes pode ser até uma dúvida também frequente de outros amigos aí, aonde a gente também pode usar, né? Não só em UPS, não só com rede gerador, né? Mas a gente enxerga às vezes em 2 trafos, né? Ou entre 2 geradores, enfim. Então é bacana a gente pontuar aqui, né? Que nós não estamos falando às vezes numa rede primária ou secundária como backup ou como emergência, né? Mas que você pode trabalhar com essas fontes distintas de geração, né? Que é o que o nosso produto vai te atender 100%. Exatamente. Você tem diferentes, você pode aplicar elas em diferentes tipos de fontes, né? Ou seja, não precisa ser sempre rede gerador, né? É aquilo que você comentou, 2 redes ou 2 trafos, 2 geradores, assim por diante. Acho que um ponto muito legal também para a gente ressaltar é que sempre que a gente fala do conceito de chave de transferência, quando a gente pensa no conceito da automático, significa que o usuário ele não precisa se preocupar com nada do ponto de vista de qualquer comando externo para mandar para a chave, certo? A chave ela já está integrada e com a solução pronta para fazer as transferências totalmente automáticas. E aí, obviamente, que você também pode ter ou não, aí fica a critério de cada cliente, fica a critério de cada projeto, você inclusive ter a chave dando inputs para o seu sistema de geração para que ele parta, né? Existe essa possibilidade também. É óbvio, a gente sabe, o gerador, ele já tem o sistema dele, né? O controlador que está fazendo ali captando através de sensores, TPs, a verificação de tensão, e muitas vezes ele já parte quando ele percebe a ausência de tensão da rede. Mas também é bastante interessante saber que existe esse conceito, né, da própria chave que está fazendo a verificação das 2 fontes. Quando ela percebe que a fonte principal cai, ela mesma manda partir o gerador, né? Existe essa possibilidade. Sim, e não apenas porque... Pode ir, Álvaro, desculpa. E logo mais à frente, né, até em tese o que o Felipe acabou de falar, que às vezes tudo bem, né, a gente tem a USC do gerador que também faz transferência, mas nós vamos falar às vezes de tecnologias, né, que nós estamos chamando de eletrificação 4.0, né, que nos trazem uma vantagem muito à frente, na verdade, de um USC de um gerador ou de um software que vai fazer essa transferência de A para B e de B para A, por exemplo. Exatamente, Álvaro. E aí, assim, só para complementar, a gente fala da ATS, mas ela não necessariamente precisa apenas fazer a transferência ou detectar que é necessária a transferência na falta, mas também, porventura, uma subtensão,
uma sobretensão ou uma subfrequência, ela consegue ver que está fora dos parâmetros limites que o usuário setou para a chave e faz a transferência quando o gerador partir. Então, ela tem um contato que manda para o gerador indicando, olha, estou vendo que no meu ponto aqui da instalação a tensão não está adequada, ou por uma falta, ou por sub, ou mesma frequência, e manda o gerador partir. Aguarda lá o tempo que a gente define, tempos de atraso, se for necessário, e faz a transferência e aguarda o retorno, a normalização da fonte primária para fazer a transferência de volta para a rede principal. E entrando um pouquinho aqui nas soluções, a gente vai ter aí solução desde a transferência manual, que aparece aqui na tela, então uma chave que a gente opera ela simplesmente por alavanca, e no sistema de emergência eu vou lá na frente da chave e faço a operação manualmente. Eu vou ter as chaves que a gente comentou, as chaves motorizadas, que são comandadas remotamente, ou RTS, com base na norma, né? Chave que vai ter um comando externo, normalmente proveniente de um controlador externo, que faça esse envio para a transferência ocorrer. A gente tem essas chaves em dois modelos, uma compacta aí que vai até 125 amperes. A gente vê bastante ela sendo aplicada em condomínios, onde você tem múltiplas transferências e você precisa, por vezes, de um tempo de atraso entre uma chave e outra para que todas as cargas não entrem ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma chave compacta até 125 amperes e a chave ATM aí que vai ter a corrente maiores, né? A gente entra na Truan, que aí sim é a essência da chave ATS. Ela é uma chave que a gente vai ver na sequência tudo em um. É uma chave que está todo o sistema dela integrado, então dentro de um único produto, uma solução, o lançamento da BB aí há uns 2 anos atrás. E a chave ZTS, que é a nossa chave que vai fazer aí para a norma UL a transição fechada ou uma transição com atraso e a solução de bypass que a gente comentou anteriormente. Então, a gente tem um portfólio bem completo, EBB, de 40 a 4 mil amperes para soluções de transferência que vão atender aí praticamente todas as gamas de produtos para baixa tensão. Ô, Vini, interessante aqui, a gente comentou logo no começo, né, sobre aquele ponto de um mesmo produto atender as duas normas, e a gente vê que a Truan, ela atende, né, tanto a UL quanto a IEC 6947-6, né? Então, é o mesmo produto, né, a mesma concepção que consegue atender todos os preceitos das duas normas, né? Acho que o único ponto que a gente colocaria aqui é que a Truan, ela atende o conceito de abertura fechada da UL, né? Mas sempre que eu for trabalhar com abertura aberta da UL, né? Mas sempre que eu for trabalhar com abertura fechada, eu vou migrar sempre para a Zenit, né? Quando a gente precisar de bypass, falando na transferência aberta, a gente vai trabalhar até 1.600 amperes em corrente IEC na Truan, e a gente vai trabalhar acima disso na Zenit, ZTS. Quando a gente falar de transição fechada ou uma transição com bypass UL, a gente vai estar falando da Zenit, né? É bastante importante diferenciar. Então, a gente tem a transferência aberta para Truan, por isso que a gente trouxe ela aí como uma solução mais compacta, uma solução num produto único, que a gente não necessariamente precisa ter vários mecanismos externos para que se tenha essa transferência. Então, a gente pode observar que na Truan a gente tem lá a substituição antes a gente tinha um mecanismo, um controlador, uma solução de fiação, sensores de tensão, sensores de corrente, quando necessário, e todas as informações migram para um controlador. E esse controlador aciona um mecanismo. Essa solução que a gente trouxe da Truan, ela fez o quê? Ela integrou todos esses produtos, toda essa necessidade num único equipamento. Então, com uma interface muito mais amigável para o usuário, porque a gente vê muito mais saindo chaves de transferência aberta. Então, na maior parte dos casos, a transferência ela é feita de forma aberta com a interrupção da energia. Então, o usuário ele é muito mais amigável à chave. Preciso fazer a partida manual, preciso testar meu gerador, preciso fazer um teste com carga, um teste sem carga. Fica muito mais amigável no controlador, muito mais simples do que um monte de fios e conexões e mecanismos e sensores torna o produto um pouco mais complexo. Então, a gente chama que essa é a primeira
ATS tudo em um. Ô, Vini, eu acho, né, só um comentário, que quando o Felipe lá no começo perguntou se algum produto, né, atendia tanto a norma OL quanto a EC, eu suspeito que ele sabia a resposta por aquele slide, né? A gente não conta a surpresa logo no início, né, Álvaro? A gente deixa a surpresa para o final, né? Mas isso é interessante mesmo, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com a True One em alguns projetos e, de fato, é muito simples, né? A interface dela, tanto a parte de programação e nosso slide de pano de fundo aqui mostra bem, né? A tecnologia convencional versus a True One. Basicamente, a True One entre as duas fontes, sai para a carga e você seta algumas questões básicas ali de quem que é a fonte primária, quem que é a fonte secundária, tempo de transferência, acabou. Ela já sabe o que ela precisa fazer. Ela não precisa ficar, você precisa ficar fazendo programação, você não precisa ficar trazendo sinal de campo, contato disso, contato daquilo, enfim. É basicamente toda integrada com a solução completa. E ela tem a capacidade também, Felipe, de fazer autodetecção. Então, ela tem a autoprogramação feita, você consegue programar a chave, ela detecta qual a tensão já está passando, ela detecta quais são os parâmetros, então fica muito mais simples para fazer a configuração e o startup de uma chave como essa. É como se fosse um auto-setting, né? Você dá o auto-setting, ela mesmo já vai medindo e falou, opa, a tensão de rede é tanto, ela já vai se autoconfigurando. Ótimo. É o mínimo que a gente espera quando a gente fala de indústria 4.0, né, Vinícius? Então, que os dispositivos sejam inteligentes, e aqui eu acho que traz um pouquinho desse conceito, né? Quando a gente pensa na True One, ela tem alguns controladores que trazem recursos um pouquinho mais avançados, alguns recursos um pouco mais simples, e o legal dela é justamente essa parte superior aqui, a imagem superior mostra o conceito de conectividade, né? Ou seja, é uma chave que pode ser monitorada em redes de automação, pode ser comandada, inclusive pode ser monitorada por nuvem, né? Correto, né? Assim como nós já estamos difundindo bastante aí, né, nossos disjuntores, tanto o Emax 2 como o novo Emax XT, essa questão da comunicação junto ao Ability, né? Uma plataforma em nuvem da BB junto com a tecnologia da Microsoft, né? Nesse caso, onde você consegue subir não só a chave, como outros equipamentos, para que você possa acompanhar a distância, né? Receber relatórios de manutenção, enfim, configurações via software. Então, é a eletrificação 4.0 aí, que a BB sempre difundiu no mercado. Sem contar também a questão das medições, né? Ela já vem com, tanto, óbvio, medição de tensão é obrigatório para ela fazer a aplicação dela, mas ela também lê corrente, ela extrai também as outras grandezas, né? Então ela passa a ser também uma espécie de gestor de energia, né? Sim, em paralelo a isso, eu gosto de citar, né, quando eu digo da questão de softwares e tudo mais, e relatórios, às vezes a necessidade é você não perder tempo com paradas, por exemplo, para você fazer reparos que não são necessários, né? Então, quando você tem uma chave que te conta se ela precisa de manutenção, ou enfim, se ela tem algum desgaste em algum dos polos, você consegue já programar paradas bem mais assertivas, com tempos reduzidos, porque você já sabe onde você precisa atacar. E quando a gente traz isso hoje para o nosso cenário, é extremamente importante para o cliente, porque uma indústria parada é prejuízo, né? E também, Felipe, ela também tem a possibilidade de se comunicar em múltiplos protocolos. Então, assim, a gente sabe que hoje as plantas, aí falando um pouquinho mais da indústria, só as plantas industriais aí são diversos protocolos dentro da mesma planta, e essa chave aí é capaz de falar vários protocolos para passar para um software supervisório que já exista dentro da planta. Então, tanto em Ethernet IP, quanto em DeviceNet, Modbus, Profibus, ela é capaz de se comunicar em diversos protocolos, e está tudo embarcado na chave. Então, a gente vê ali na imagenzinha que está no mouse, a gente vê que os acessórios são plugados na parte de cima da chave, e fica super fácil para a gente conseguir conectar os acessórios, e também a gente não precisa trazer esses acessórios vindo de fábrica. Então a gente não precisa pedir a chave com um protocolo específico e depois se eu precisar trocar é complexo. É super simples. Então são todos os acessórios plugin, o que torna a chave muito mais versátil para a utilização. Ou seja, além de ela ser modular,
ela também tem, né, vocês podem ver pela foto, ela é bem compacta, né? Então ela consegue caber em qualquer painelzinho, digamos assim, né? Modular, compacta, tudo em um, dá para dizer que é a solução perfeita. Exatamente. E com a operação também manual, né, Felipe? Então é importante dizer que ela pode tanto fazer a programação por esse controlador que a gente vê na tela, tanto no botão, quanto você pode fazer a operação por uma alavanca que está dentro da chave, você consegue fazer a operação manual. Então é importante que isso ocorra por qualquer tipo de problema que você tenha, que a chave ela consiga aí fazer a operação manual. Bem como não é necessário trazer nenhum outro tipo de alimentação, a chave ela é autoalimentada. Ela pega dos próprios terminais dela as referências de tensão e a alimentação para o controlador, e mesmo que não se perca a energia, ela consegue esperar por até 60 segundos sem nenhuma energia para mandar o gerador partir. Então, consigo setar aí um delay de tempo de até 60 segundos, mesmo sem ter energia, o contato vai comutar e mandar para o gerador partir. Tá aí uma coisa que eu ia te perguntar, você se antecipou, né? Que se você falou que ela é autoalimentada, entende-se que ela se alimenta com a própria tensão da rede. Se cai a rede, a chave desliga. Mas você já deixou claro isso, já. Ela tem um sistema interno que ela se mantém autoalimentada por até 60 segundos para garantir que os controles aconteçam de forma automática, né? Exato. E quando eu falo de programação, ou quando eu falo do relógio que tem dentro dela para, por exemplo, fazer aquela programação de partida programada do gerador para teste, a chave ela tem uma programação e ela tem um relógio interno para saber quando que ela precisa mandar o gerador partir para o teste, por exemplo. Esse relógio, ele é mantido, essas informações, por até 48 horas sem energia. Então, quando a gente fala uma chave nova, aí pode chegar mais tempo, mas uma chave já com mais tempo de uso vai chegar a 48 horas sem nenhuma energia, ela grava ainda as informações internas e grava a programação. Ótimo, legal. Acho que já deu para ver que é um produto realmente diferenciado e que traz um nível de flexibilidade e modularidade bem interessante, né, da nossa linha. E eu acho que para fechar, né, o nosso bate-papo aqui hoje, a gente tem comentado a Zenit. E acho que quando a gente pensa na Zenit, para quem conhece um pouquinho mais o mercado de energia, mercado de energia crítica, deve bater o olho nesse produto e falar, cara, eu já vi esse produto, mas esse produto não era bebê até outro dia não, né? Esse cara já foi de um azulzinho chamado GE. Vini, o que você pode me dizer, né? Você que é responsável pelo produto, de fato a Zenit era um produto GE? Como é que é essa relação com a BB? Exato. A gente tinha, então, antes da BB adquirir aí a parte da GE de soluções industriais, a gente tinha a chave Zenit dentro do portfólio GE, e na aquisição da BB as chaves vieram para a BB, estão passando aí por vários upgrades, então algumas chaves que utilizavam um sistema parecido com a Zenit, como a ZTG, que era para transição aberta, hoje migraram para uma solução ZTG, só que com a Truan, então a gente chama de ZTG-T. E a ZTS, que é a chave que a gente falou lá antes, de 44 mil amperes, que vai ter a transição fechada, que vai ter a transição com bypass, veio aí originária da GE, desde que a BB comprou, faz parte hoje do nosso portfólio dentro da BB. Legal. Ou seja, a gente complementou o nosso portfólio com os produtos da GE, né? E a gente está dando um upgrade, trazendo um pouco de indústria 4.0 para esses produtos da GE, trazendo um pouco de tecnologia e meio que mesclando as tecnologias, né? Então, o que era muito bom da GE a gente está mantendo, e o que é muito bom da BB a gente está integrando no produto da GE, né? Exato. Então, é exatamente isso, Felipe. A gente está aí modernizando as soluções, a gente está alterando e acrescentando o que veio da ABB como o controlador da Truan, que tem aí suas múltiplas funções, seus múltiplos protocolos de comunicação. A gente vai integrando os produtos que vieram da GE e mantendo, é claro, aquela confiabilidade, a tecnologia de um produto aí que já está há muitos anos no mercado e tem uma boa base instalada ao redor do mundo. Legal. Então, só recordando, né, a Zenit ZTS é uma chave de transferência que vai até 4 mil amperes. Ela atende todos os requisitos normativos da UL 1008, uma chave para transição fechada e uma chave que pode vir, né, ela tem essa opção, com o bypass incorporado padrão UL, certo? Exato. Também ela vai ter aí, quando a gente fala da Truan, a gente vai até 1.600 amperes, então quando a gente passa de 1.600 amperes, a gente também trabalha com a Zenit. Ela pode tanto trabalhar
com a transferência fechada, quanto com transferência aberta, quanto com delay. Então, é uma chave bem completa para todas as soluções aí necessárias. Ótimo. Legal. Álvaro, tem alguma coisa para comentar aqui da Zenit também? Depois dessa explicação do especialista do produto, né? Deixa ele honrar o salário dele, né? Legal, legal. Bom, gente, bacana. Acho que com isso, né, falando um pouquinho da Zenit aqui, que é a nossa chave que vai até as gamas maiores de corrente, a gente finaliza aí o nosso bate-papo falando das soluções de chaves de transferência. Para todos que estão aqui conosco, quem tiver aí alguma pergunta, quiser colocar algum ponto, fique à vontade, a gente está à disposição para responder. Enquanto isso, eu vou colocando aqui alguns comentários, né? O ABB Connect é um nosso assistente digital, é um aplicativo para celular e tablet, para você estar sempre próximo da ABB, saber dos nossos treinamentos, das nossas novidades, e também saber ter acesso a toda a documentação que a ABB entrega com os seus produtos, né? Então, desde catálogos, manuais, diagramas, certificados, né, que a ABB ela preza muito por essa questão de disponibilizar o máximo possível de certificados no mercado para garantir todas as questões técnicas do produto. Então, para quem tiver interesse, procure o ABB Connect no seu tablet, no seu smartphone e fique mais próximo da gente no seu dia a dia, né? Uma curiosidade, a ABB tem um marketplace que oferta boa parte dos nossos produtos de baixa tensão, que é a loja.abb.com.br. Para quem não conhece, acessa, super legal. É como se fosse uma loja onde você tem todos os produtos de baixa tensão da ABB e você pode adquirir de qualquer lugar do Brasil. Tá? Então, a gente vai fazer toda essa parte logística para entregar o produto que você precisa, no tempo que você precisa e, de preferência, no preço que você precisa. Né? Então, acesse a loja da ABB e eu tenho certeza que você vai poder estar mais próximo da gente também com os nossos produtos. E, para fechar, aqui tá as nossas redes sociais. Né? Então, Pinterest, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. A gente está presente em quase todas, cada um com a sua forma de se comunicar com o público, né? Então, ali também a gente está sempre colocando as novidades, treinamentos, as campanhas que a gente tem feito de marketing. Então, nos siga, né? Tenho certeza que vai ficar bem atualizado. E os nossos contatos, né? Suporte comercial, suporte técnico, para que você possa entrar em contato conosco, trazer suas dúvidas, suas necessidades comerciais e assim por diante. Então, contamos muito com o apoio de vocês. Nos sigam e eu tenho certeza que vocês vão estar sempre bem próximo da gente e a gente próximo de vocês, consequentemente. Né? Pessoal, vocês querem fazer alguma consideração final? Vini, Álvaro? Bom, Felipe, agradecer a todo mundo que participou, agradecer vocês aí pela oportunidade e os comentários de todos os participantes também foram muito válidos aí para a discussão, foi muito sadia. Deixar os nossos contatos aí, se alguém tem alguma dúvida também pode sempre enviar nesses e-mails. E obrigado e boa noite. Da minha parte também, né, quero agradecer aí a todos pela presença, pela participação, né, pelo horário. Acho que é sempre bacana, né, Felipe, a gente tá fazendo esses bate-papos, essas mesas redondas para a gente trazer não só para os nossos clientes, né, para outros também, o quão tecnológico é o nosso portfólio, né. Para destacar também, né, não acaba por aqui, né, teremos aí outros webinários, outras mesas redondas, né, no próximo mês com temas aí tão interessantes quanto esse que nós discutimos aqui. Exatamente. Então, teremos outros temas em breve, que também serão gravados, também estarão disponíveis aí para o público, e a gente gostaria muito que quem está conosco hoje aqui possa nos prestigiar também nos próximos temas. Fique atento às nossas redes sociais, vocês certamente vão ser informados por lá. Se inscrevam, fiquem por dentro. E eu também gostaria de agradecer ao Vinícius, agradecer ao Álvaro pela participação, pela contribuição, por compartilhar um pouco do conhecimento técnico, visão de mercado, coisas que vocês têm visto aí nos projetos, muito legal mesmo. Certamente teremos outras oportunidades para conversar, não só sobre soluções de chaves de transferência, mas também sobre outras aplicações diversas aí do mercado, né? Eu gostaria de agradecer muito a todos, muito obrigado, a gente se despede por aqui. Obrigado pela sua participação e, como nosso amigo Álvaro costuma dizer, tchau, obrigado para todo mundo aí e uma excelente noite e muito obrigado, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado.
Até mais. Tchau, tchau.